Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o porquê eu não costumo incluir álbum na minha proposta de evento escrita. Gente, é polêmico o assunto. Eu sei que tem muita gente que coloca o álbum e que isso é até um chamariz da venda, né? Mas eu não costumo colocar no primeiro pacote. Eu sempre tenho um pacote que ele é só o meu trabalho de foto e vídeo. Pode ser, assim, casamento, 15 anos. No meu PDF eu tenho algumas alternativas de pacote. Mas o meu primeiro pacote ele nunca tem álbum. É sempre o meu trabalho de foto separado do meu trabalho de vídeo. Por quê? Porque eu quero que o cliente entenda exatamente pelo que ele está pagando. Eu vejo muito cliente que vem pedindo orçamento e ele vem pedindo orçamento com uma lista de coisinhas. Ele vem pedindo orçamento assim, ó. Álbum 30x30 com 80 fotos. 2 canecas. Kit sogra. 2 livros kit sogra. Banner 60x80. Normalmente ele tem muita gente que vai te procurar quando ele vai fazer orçamento. Ele vai dar um Ctrl+C no orçamento que ele recebeu e ele vai mandar. Não tô criticando esse cliente, tá, gente? Eu acho que cada um tem uma prioridade, né? Às vezes ele olhou aquela proposta que tem caneca, que tem várias coisas, ele achou aquilo atrativo e ele vai tentar entender se aquilo tá barato ou tá caro, fazendo uma pesquisa de mercado e orçando exatamente aquilo que ele recebeu nessa proposta. Então, não é uma crítica ao cliente, de jeito nenhum. Mas eu percebo que quando o cliente me procura com uma listinha de coisas, assim, dificilmente ele vai fechar comigo. Porque, eu vou dizer assim, da maneira como eu vejo, tá? Quando tem muita tranqueira ali naquele orçamento, quanto mais tranqueira você coloca naquele orçamento que você envia para o cliente, mais você distrai o cliente do que é realmente importante, que é ele entender o valor do trabalho da fotografia. Quando a gente está falando de um serviço, não de um produto, a gente tem que ter cuidado para não fazer o cliente entender que ele está pagando pelo produto ao invés de pagar pelo serviço. Fez sentido isso para vocês? Quando o cliente ele demonstra para mim que ele tem interesse em comprar o livro, que ele fala alguma coisa, eu vou lá e eu diagramo sem compromisso para ele uma prévia do que eu, com o meu olhar, acho que seria o ideal para ele, né? Eu sou formada em design, então a minha preferência nunca vai ser atolar em 20 páginas o máximo de foto que eu puder, e sim fazer a diagramação desse álbum com a maior beleza possível, valorizando momento a momento e contando a história até o final. O meu medo, quando a gente tem uma proposta, que é uma proposta que a gente demonstra que cabe muita foto com um preço muito baixo, é que esse resultado final, ele nunca vai ser igual a um livro que é diagramado com coerência do início ao fim, que conta a história, que coloca fotos mais importantes em destaque em relação a fotos menos importantes, né? Um álbum 30x30 com 20 páginas que vai ter 80 fotos, não tem como ele não ser um álbum totalmente socado. E muitas vezes o cliente, ele comprou porque ele viu que cabe 80 fotos. E é importante para ele se manter naquilo que ele se programou, que era aquele valor. Muitas vezes ele não está disposto a ter uma coisa que vai custar um valor a mais. Então, eu prefiro que o meu cliente que compra o álbum, ele compre o álbum porque ele realmente deseja o álbum. Eu prefiro que ele veja o meu olhar para o álbum dele, porque, por exemplo, se eu diagramo um álbum, vamos supor assim, 60 páginas, e aquilo ficou caro para esse cliente, eu vou sentar com ele e eu vou trazer para ele uma opção, a melhor opção possível que caiba no bolso dele. Eu acho que eu entregando o meu material em alta resolução, esse cliente está livre, ele pode fazer ou não comigo, ele pode querer imprimir o álbum agora ou ele pode imprimir daqui a um ano. E eu não vejo muito sentido nesse momento que as pessoas estão orçando a festa, elas estão gastando com várias coisas, elas estão tendo várias despesas antes do casamento, antes dos 15 anos, até mesmo antes da festa infantil. Eu não vejo muito sentido que ela gaste num fotolivro que talvez não seja uma coisa que ela vai fazer imediatamente. Eu entendo assim,
que existe uma diferença muito grande entre o cliente ter um álbum que está incluído no pacote, que ele comprou e que muitas vezes ele nem dá tanto valor, e que vai ser a coisa que realmente, para ficar mais atrativa para o pacote, vai ter que ser aquele livro que está na proposta, que é o mais barato, que muitas vezes mais barato que o fotógrafo tem na linha dele, com o maior número possível de fotos, porque ele precisa, quando ele está colocando esse álbum como mote de venda, ele precisa mostrar uma coisa que vai encher o olho do cliente. Muitas vezes o cliente nem tem consciência do que ele está comprando. Isso é muito diferente do cliente que comprou o álbum que ele gostou, que ele escolheu, que ele pegou na mão, que ele teve uma visão de design daquele livro, que não é um livro com fotos que muitas vezes não conta a história, ele vai ter a história totalmente contada ali. Então eu entendo que tem uma diferença muito grande de um álbum para o outro, que o resultado do trabalho é completamente diferente um do outro. Então, sim, eu tenho pacotes que têm livros, mas o meu primeiro pacote sempre demonstra pelo que ele está pagando. E ele está pagando pelo meu trabalho de fotografia. O meu serviço, quanto eu estou cobrando pelo meu serviço, ele precisa estar muito claro para o meu cliente. Eu tenho um certo horror a pensar no meu trabalho sucateado, sabe? Socado no meu álbum mais barato, uma quantidade absurda de foto, e as pessoas saírem mostrando isso para os amigos e dizendo que isso é meu trabalho, entendeu? Eu prefiro que o meu cliente tenha um trabalho, mesmo que ele compre um livro de 20 páginas, mas eu prefiro que ele tenha 20 páginas bem diagramadas, com uma quantidade razoável de fotos dentro dessas 20 páginas. E se não tiver a caneca do orçamento, o casamento acontece. Mas se não tiver a foto boa para fazer a caneca depois, isso vai ser muito mais complicado do que ter a caneca. Então eu entendo que muito fotógrafo tem a necessidade de transformar o serviço em produto para o cliente dar valor. Mas eu acho que esse é o caminho errado. A gente precisa fazer com que o cliente entenda o valor do serviço. Para mim é fundamental que ele entenda pelo que ele está pagando. E quando eu coloco um segundo pacote que tem o livro, ele vai ver lá o valor das duas coisas e ele vai entender quantos por cento do que ele está investindo é destinado à entrega física desse material e quantos por cento do que ele está investindo é destinado ao meu serviço. Porque quando você coloca um fotolivro que às vezes não custa 10% do valor do seu orçamento e você coloca isso como um produto, ele entende o que ele está pagando por aquilo, pelo livro. E quando a gente diz para ele que ele vai pegar um livro 30 por 30, ele vai colocar 80 fotos, ele vai te dar uma lista com 80 fotos. Ele não vai te dar uma lista com 79, porque você disse para ele que ele podia colocar 80 fotos naquele álbum. Então, muitas vezes ele não consegue entender que se ele colocar menos fotos nesse álbum, isso vai ficar mais bonito. E a culpa não é do cliente, a culpa é do fotógrafo que colocou para ele que ele podia colocar 80 fotos em 20 páginas. Então essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu acho muito complicado quando vem um orçamento com caneca, com livro, com não sei o quê, porque eu não sei que livro que esse fotógrafo está oferecendo para esse cliente. Então é muito complicado. É muito complicado. Ele simplesmente coloca lá, livro luxo. E livro luxo pode ser qualquer coisa. Gente, eu tenho livros meus de luxo que muitas vezes custam mais do que o pacote inteiro que esses caras oferecem com o livro que eles chamam de luxo. Então o luxo para mim, ele pode ser diferente do que é o luxo para outra pessoa. Isso é fato. Luxo, escrever luxo é muito subjetivo. É uma coisa para ludibriar o cliente e para encher o olho dele e que na realidade não é aquilo que a expectativa dele, sabe? Aquilo não é a melhor coisa que ele pode ter, aquilo não é o que vai suprir a expectativa dele. E eu entendo que uma pessoa, quando ela vê... O meu cliente, 100% das vezes é isso, gente. Quando eu diagramo e mando pra ele, muitas vezes ele nem escolhe. Se é um cliente que eu sei que tá mais inclinado a comprar o livro, eu mesmo diagramo e mando pra ele. E quando ele vê um trabalho de design, ele não aceita um trabalho entuchado de foto mais. Ele vai entender por que aquilo vale. E ele vai gastar até mais do que ele gastaria. Quando ele vê esse trabalho diagramado com design, ele entende por que esse trabalho vale. E ele gasta mais do que ele gastaria se eu tivesse colocado o preço desse álbum no papel. Porque a partir do momento que ele tem uma diagramação pronta, ele tem o sentimento por aquilo. Que o papel não tem sentimento nenhum. O papel é um monte de coisa escrita e o papel aceita qualquer coisa que você coloque. Então, eu me preocupo muito em ter clareza no meu orçamento. Eu quero que o meu cliente entenda pelo que ele está pagando.
Eu quero que ele entenda quantas coisas custam separado. E eu quero que ele me escolha pela minha qualidade.